Eu não vou dizer que eu me dou por satisfeito, porque eu sou um fominha da glória do Senhor. Mas eu sei que Ele está aqui. É bom vir para a casa de Deus. É bom estar na presença do Senhor. Cadê minha esposa? Saiu? Ah, tá na salinha. Não, tá na bênção. Tem o representante aqui. Levanta aí, Dani. Irmãos, é bonito o piá, olha. Meu Deus. E não é peruca não, irmãos. E ainda deu a sorte de puxar o cabelo da mãe, porque se é o do pai, tadinho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mais essa vez é uma honra para mim. E dessa vez eu vim acompanhado. Tive o presente de estar com o pastor Thales e a pastora Bruna, que ministraram para os irmãos e para as irmãs no período da tarde. Pastor Thales é pastor do Mevan, da cidade de Sete Lagoas. E nós temos uma aliança muito mais que ministerial, uma aliança de compromisso de servirmos ao Senhor junto e trabalharmos um pelo outro para que a glória do Senhor seja manifesta por onde a gente for. Isso não é fácil, irmão. Não é fácil, mas é o que o Senhor escolheu. E é o que nós escolhemos. A nossa vida ela é feita de escolhas. Aí já começou a mudar tudo, né? Porque às vezes a gente até escreve algumas coisas, pastor, mas a gente está disponível para o Espírito Santo. A vida é feita de escolhas. A vida, se você começar a observar, você sempre vai escolher. Você escolhe pelo mais alto ou pelo mais baixo. Quem sabe pela mais alta ou pela mais baixa. Pelo doce, pelo salgado. A vida é feita de escolhas. Pelo ficar, pelo ir. E é interessante que a palavra do Senhor, ela vai nos garantir que há tempo para todas essas coisas, até pelas coisas que nós escolhemos. E chega um período de um feriado que celebra-se uma festa mundana e carnal, e encontrar com os irmãos aqui é porque você fez a escolha certa. É bem verdade que às vezes, mesmo não servindo ao Senhor, aquele que ainda não se dobrou ao Senhor, ele profetiza algumas coisas que a gente fala não é verdade. Ele não está falando a verdade. Eu não sei, todo carnaval, todo feriado chamado carnaval, eu me lembro de um homem que não era crente, um sambista, e ele falou uma coisa uma vez. Ele disse assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Profetizou. Você não foi atrás do trio elétrico, meu irmão, sabe por quê? Porque você já morreu. Você já morreu, isso não te atrai mais. Você já morreu. A palavra do Senhor diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas morrendo produz muitos frutos. Você já morreu. É por isso que você está aqui, é por isso que o Senhor te trouxe, é por isso que Ele veio para manifestar-se a você e para ver você dar brados de glória, de aleluia, para poder exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para sempre. A Bíblia diz que Ele é o leão da tribo de Judá,
Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele, querido, Ele é o sol da justiça, Ele é o grande eu sou, Ele é o bom pastor, Ele é o melhor amigo, é aquele que não te abandona, Ele é o anjo que acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Foi Ele que te trouxe aqui, Ele conta com você, não desistiu de você, porque você não desistiu dele, você escolheu estar aqui. A vida é feita de escolhas. E é bem verdade que as suas atitudes vão determinar a sua altitude. A maneira como você se comporta diante das adversidades da vida revela quem você carrega, revela que reino você pertence. E eu fiquei pensando numa palavra assim, mas tinha algo borbulhando dentro do meu coração, e eu falei: Senhor, mas parece que não tem a ver com algo referente que pelo menos esteja dentro da semântica do assunto de reino. E eu comecei a observar o texto de Mateus capítulo 6, você já conhece, não precisa nem abrir. Quando a palavra do Senhor, Ele ensina a orar, e Ele diz assim: olha, Pai nosso que estais nos céus, então orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Agora, por que o Senhor ensina a orar assim? Por que Ele ensina a nos dirigirmos com Ele como Pai, dizendo Pai? Porque, querido, uma realidade é que o Senhor quer que você manifeste na terra aquilo que é manifesto no céu. E dentro desse relacionamento do Senhor comigo, que é de pai para filho, eu preciso invocar e trazer essa glória do Senhor para esse ambiente onde nós estamos. O reino do Senhor está dentro de vós. É por isso que aonde você vai, a glória do Senhor precisa de ser manifesta. Aonde você entra, aonde você coloca a planta dos seus pés, aonde você ergue a sua mão, aonde você libera a sua voz profética. Porque uma coisa é certa, querido, há um momento na nossa vida em que tudo que nós falamos, ele não passa de meras palavras, mas há um tempo, querido, que quando você libera a palavra, entendendo que você é a representação do governo do céu, estabelecido aqui na terra, isso vira uma sentença. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho. Todas as vezes que você começa a manifestar a glória do Senhor, todas as vezes que você começa a manifestar o reino de Deus entre os homens, você fica conhecido no céu, mas também fica conhecido no inferno. E o inimigo vai lutar para te impedir. A Bíblia diz que ele tem um ministério. A palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem uma função. Então ele trabalha 24 horas para te impedir de manifestar a glória do Senhor, te impedir de manifestar o reino de Deus entre os homens. Mas a palavra do Senhor também fala que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. É por isso, querido, que em meio às circunstâncias, em meio às lutas, precisa e tem que existir na sua boca um louvor de adoração que exalta o nome do Senhor. Essa adoração, ela te leva para um nível mais profundo. Ela te leva para um nível onde você, ainda que você se aprofunde, ainda que você mergulhe mais, você se aproxima mais do Senhor. E em aproximando, Ele te faz mais do que vencedor. Há um texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 1. O texto é longo, irmão, mas se faz necessário para que a gente possa compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco.
Êxodo capítulo 1. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória. Nos ajuda, Jesus. Que eu fale, que tu ensines. Manifesta a tua glória. Diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito grande e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente contra ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó as cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que o serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome de uma é Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes nos partos das hebreias, e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes as casas. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aleluia. Posso tomar liberdade aqui? Virar só um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, esse texto, ele é um texto maravilhoso. É bem verdade que quando nós lemos o livro do Êxodo, nós aprendemos que esse livro, ele fala da redenção do povo de Israel. Um povo que durante muitos anos andou cativo na impossibilidade de manifestar aquilo que eles carregavam, vivendo como escravos. E aí o Senhor olha para a terra e vê a necessidade de levantar alguém para libertar o povo. É bem verdade que quando nós olhamos para toda a história de Israel,
Nós podemos dizer que esse texto, essa história, o livro do Êxodo, ele é uma alegoria para aquilo que nós que um dia aceitamos ao Senhor como o nosso Salvador. Ele é uma alegoria daquilo que expressa algumas comparações que nós lemos inclusive no Novo Testamento. Por exemplo, quando nós lemos o livramento dos israelitas oprimidos do Egito, é um tipo de redenção, é um tipo de livramento. É engraçado que a severidade da escravidão no Egito, ela manifesta um pouco daquilo que o mundo tem para aquele que ainda não se dobrou aos pés do Senhor. E nós precisamos entender, precisamos voltar para a palavra e perceber, a Bíblia diz que o príncipe das trevas, ele vai guerrear contra a sua vida. Ele veio para matar, como eu já disse, para matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno. E tudo que ele quer é cegar o nosso entendimento e impedir a compreensão, porque nós só podemos desfrutar daquilo que nós compreendemos. Nós só podemos viver plenamente aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós entramos diante do Senhor e fala: Senhor, eu ainda não consegui compreender, mas traz a minha memória e traz, Senhor Deus, a revelação daquilo que o Senhor tem para mim. E sabe, querido, Deus nesses dias está levantando alguns Moisés. O Senhor está levantando alguns libertadores no meio dessa geração corrompida. É bem verdade que quando a gente olha para a circunstância do mundo, a economia do país, quando nós olhamos até mesmo para o que a igreja do Senhor está vivendo, nós começamos a perceber que tomamos um caminho diferente daquilo para o qual o Senhor havia proposto. Mas existe ainda um povo que não se dobrou a esse regime babilônico, a esse regime ditatorial, em que você precisa se submeter à vontade do inimigo. Existe ainda um povo que resolveu obedecer à voz do Senhor, e ainda que estão falando: olha, você vai ter que matar aquele para o qual o Senhor está levantando. Você está ouvindo a voz do Senhor por temor e está falando: das minhas mãos não vai ser derramado um sangue, porque eu creio que o Senhor está enviando um libertador para esse tempo. E é por isso que a igreja então, ela faz esse papel das parteiras. Aliás, muito mais do que uma igreja, um organismo vivo, porque assim nós somos. Muito mais do que uma instituição, querido, você precisa de entender que nós somos um útero espiritual, que quando nós vamos para a presença com o Senhor, quando nós vamos para a intimidade com Ele, é o momento que Ele gera os filhos, que muitas das vezes serão aqueles que vão libertar e trazer uma mudança na nação. Os olhos do Senhor estão passando pela terra. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. E Ele procura encontrar aquele que se dispõe. Você conhece a história de Moisés? O inimigo começa a perceber que dentro do meio dos israelitas haveria de nascer um libertador. Então ele coloca no coração deste rei, ele fala: olha, todo menino que nascer, vocês vão matar. Porque havia uma profecia, cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, o profeta Isaías profetizava: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eles estavam preocupados porque haveria de nascer alguém que manifestaria a glória, o reino do Senhor aqui na terra. E sabe de uma coisa, querido, eu tenho ouvido muitos e grandes homens dizer assim: o ser humano é ruim. E eu tenho para mim que o ser humano não é ruim. Porque lá no Éden, quando o Senhor resolve
manifestar alguém, buscar alguém para manifestar a glória e o reino dele na terra, ele cria um homem, ele cria o ser humano, ele não cria um ser divino, ele não estabelece um anjo, uma divindade ali, não, ele estabelece um homem de carne e osso, com o seu intelecto, com a sua alma, com o seu espírito, capaz de conectar-se com o Senhor e dizer: eu posso manifestar a glória do Senhor aqui. E desde então o inimigo começa a entender, ele começa a perceber que o reino do Senhor, o projeto e o propósito do Senhor, era que a glória dele, o reino dele fosse manifesto na terra. Ele tem todo o poder. Ele poderia ter estabelecido isso nas regiões celestiais, mas ele resolve estabelecer na terra. E aí ele cria um ser humano. Ele cria alguém igual a eu e a você. Ele cria alguém que, diante das circunstâncias, diante das adversidades, não teme, não retrocede e não desiste. É engraçado como que Faraó, ele manifesta esse tipo de opressão que muitas das vezes nós como igreja vivemos no dia a dia. E sabe, meu irmão, eu quero dizer para você, assim, da mesma maneira como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem entrou a possibilidade da salvação, segundo o derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados, mas a palavra também vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e porque Ele tirou o pecado do mundo, o sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. Você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem a possibilidade de manifestar a glória dele aqui na terra. Foi você que Ele chamou. Agora, querido, na vida ela é feita de desafios, de escolhas. Quando nós lemos esse texto, o versículo 12 ele traz, o versículo 8 em diante ele traz uma informação importante. A Bíblia diz assim, Êxodo capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. É engraçado que essas mesmas aflições, meu irmão, a igreja do Senhor, ela vai enfrentar. É engraçado que parece que quanto mais você trabalha, quanto mais você se consagra, quanto mais você jejua, quanto mais você se desprende das coisas do mundo e quer se relacionar e aprofundar no relacionamento com o Senhor, parece que mais lutas vêm. E aí você olha ao redor e começa a observar, e parece que isso vem como uma informação do inferno para querer te parar, para dizer para você: olha, não vale a pena servir esse Deus, porque você está servindo, as suas lutas estão aumentando. O inimigo é mentiroso. Parece que ele vai dizer assim: olha, não vale a pena representar este reino. Não vale a pena, porque você agora, parece que você se converteu, aceitou Jesus, voltou, estava desviado, voltou, e as lutas começaram. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão: as lutas que você passa, as circunstâncias que você vive, ao contrário de te afastar, ela precisa de te aproximar do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão. Eu fico pensando como que o Senhor usa aqueles homens.
passa uma mulher com espírito de adivinho, uma escrava. E aliás, aquela escrava, ela era tão cara que foi necessário mais de um homem para poder comprar aquela mulher. Porque, segundo os historiadores, aquele espírito maligno de adivinho que ela tinha, de adivinhação que ela tinha, rendia muito dinheiro para os seus senhores. Agora ela está passando na rua e lá vai dois crentes. E a primeira pergunta para você, meu irmão: qual tem sido a sua atitude diante das manifestações no maligno quando você está fora deste ambiente? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. 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 Mas só dentro da igreja. Não. Venha a nós o teu reino quando eu estiver trabalhando. Venha a nós o teu reino quando eu estiver dentro de casa. Venha a nós o teu reino quando eu estiver na faculdade. Venha a nós o teu reino quando eu estiver na empresa. Venha a nós o teu reino quando eu estiver dirigindo. Ó, meu irmão, deixa eu dizer para você, quantas e quantas vezes dentro do carro dirigindo eu comecei a adorar o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes, querido, você talvez já deve ter tido essa mesma experiência, e a glória do Senhor desceu e entrou dentro daquele carro, e parecia que agora o carro não ia conseguir subir o morro, porque era 1.0, e eu ia acelerando e falava Senhor, e as lágrimas vieram, as línguas vieram, línguas espirituais, e eu comecei a falar em línguas, e o vidro estava aberto, e de repente alguém olha e fica olhando, olha de novo e fica olhando, e aí eu fecho o vidro e continuo, Senhor, que a glória do Senhor venha, venha o teu reino, não importa onde eu estiver, que a glória, o favor do Senhor seja manifesto. Querido, eu quero dizer para você, independente das circunstâncias, independente daquilo que você vai sofrer, independente daquilo que vai te afligir, independente do trabalho que está sendo subjugado sobre a sua vida, não abra mão de ser a manifestação da glória do Senhor, não abra mão de ser aquele a quem o Senhor confiou, aquele a quem o Senhor conta para manifestar o favor dele entre os homens. Porque primeiro, querido, nós temos aprendido isso com o pastor Luiz Hermínio, sempre Deus fará em vós, para depois fazer através de vós. Todas as lutas que você passa, todas as vezes que você está lutando com uma circunstância, isso te aproxima, deve te aproximar do Senhor e não te afastar dele. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo subjugado. Coloca mais trabalho, aumenta a carga, aumenta as horas. E quantas vezes essa circunstância, essa luta, esse peso, ele não torna mais pesado. Você acorda durante o dia, pela manhã, está tudo bem, você até faz as contas, fala assim, não, eu consegui pagar as minhas contas essa semana, em casa está tudo bem, os filhos estão com saúde, está tudo bem, mas não está tudo bem. Tem um choro, tem um nó na garganta, tem uma opressão, algo querendo te impedir de exaltar o nome do Senhor em meio às circunstâncias, quando está bem, ou ainda quando está tudo muito mal. Você olha e fala, meu Deus, está tudo certo, mas por que esse choro? Porque existe, querido, nas regiões celestiais, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades. E você precisa de entender que você não pode deixar de manifestar o reino e a glória do Senhor, independente das circunstâncias que você está vivendo. Paulo repreende aquele inimigo, repreende aquele espírito maligno, e agora, porque ele repreendeu, ele vai preso. Procura uma ocasião para prender
aquele apóstolo. Mas ele entendia que o lugar onde ele estava era o lugar de influência. Aonde você tem entrado, aonde você tem colocado a planta dos seus pés. Este é o lugar de você influenciar, este é o lugar de você manifestar o reino de Deus. E é engraçado que a gente canta assim, meu irmão. Eu sempre gosto de dizer isso. Às vezes nós cantamos sem discernimento. A gente canta: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, em outras palavras, você está dizendo assim: olha, tu me dás a chance de manifestar o teu reino um pouco mais diante daquelas pessoas que me rodeiam. Mas quando vêm as lutas, parece que nós nos curvamos. Quando vêm as lutas, para alguns parece que, meu Deus, está muito difícil. Querido, não tem problema falar que está difícil, desde que você esteja disposto a não desistir. A palavra do Senhor diz que aquele que retroceder, daquele que voltar atrás, a alma dele não se compraz, não se alegra naquele que desiste. Deus conta com você para manifestar o reino dele. Existem áreas de influência em que o Senhor vai te levar, em que o Senhor vai fazer você entrar e colocar a planta dos seus pés, para que a glória dele seja manifesta nesses lugares. É engraçado que quando nós lemos o texto de Josué capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim: Josué, pega esse povo, caminha com eles, não deixe a obra que eu confiei a Moisés ficar interrompida e parada, e onde pisar a planta dos seus pés eu te darei. Aí ele começa a falar aonde vai pisar a planta dos pés. E qual que é o primeiro lugar? Desde o deserto até o grande rio. Muitas das vezes, na caminhada que o Senhor quer nos conduzir até o local da promessa, existem alguns desertos. Existem algumas aflições que nós precisamos passar. Existem alguns desafios que nós precisamos da prova de nós mesmos. Entendendo que toda luta que eu passo tem um propósito divino, me leva para mais perto do Senhor. Aí sim nós podemos cantar. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer e manifestar o teu reino um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, tudo isso que eu atravesso, me leva para perto de ti, Senhor, rompendo em fé. O povo crescia, quanto mais crescia, mais luta vinha. O povo crescia, e quanto mais crescia, mais trabalho eles tinham que cumprir. Agora é interessante que à medida que eles começam a crescer, à medida que o povo de Israel começa a ser mais numeroso do que o povo do Egito, e que por si só eles começavam então a implementar e a estabelecer o reino do Senhor ali no meio, no deserto, nos desertos espirituais da nossa vida. À medida que eles vão crescendo, o inimigo começa a estabelecer alguns planos para querer parar o crescimento do povo. E a Bíblia diz que este rei, em especial, ele chama duas parteiras. O versículo 15 diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras:
das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E aí, de curiosidade, eu fui ver o significado do nome dessas mulheres. Sifrá significa beleza, e Puá, esplêndida. E você já sabe que todas as vezes que a palavra do Senhor menciona a mulher, ela está falando da igreja. Deus nos chamou. A igreja do Senhor foi chamada para ser essa parteira espiritual, que muitas das vezes identifica um filho, uma filha que está prestes a morrer pelo decreto do inimigo, mas ela chega, se ajoelha e toma nas suas mãos, fala: esse aqui tem um destino. Há poder, querido, na sua vida. O Senhor te chamou como resgatador. O Senhor te chamou como alguém capaz de livrar da morte aquele que já estava condenado. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus te chamou para andar em novidade de vida, falando: Senhor, manifesta em mim, para que eu possa fazer e cumprir aquilo que o Senhor me vocacionou. Então é por isso que eu disse: aonde você entra, independente do lugar. Josué falou: olha, eu vou te dar onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por posse desde o deserto. O Senhor já estava falando para ele assim: olha, eu vou te dar posse de tudo aquilo que eu te prometi, mas no meio desse caminho, dentro do processo, você vai passar pelo deserto, querido. O deserto faz parte daquilo que o Senhor te prometeu. Agora não desista enquanto você estiver no deserto, porque lá na frente existe uma terra que emana leite e mel. A igreja está avançando, Deus está te chamando. Você não pode parar, porque é você a pessoa em quem o Senhor confia. E aí, Puá e Sifrá. Sifrá, beleza. Puá, esplêndida. E é bem verdade que como igreja nós temos um lindo e esplêndido exemplo a ser seguido. O modelo é sempre o céu. O modelo é sempre o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim: que próximo de ser crucificado, ele orou e disse assim: a minha alma está profundamente angustiada. Ainda assim, ele não desistiu de manifestar o reino do Senhor. É possível que você passe por lutas. É possível que você enfrente algumas dificuldades. A Bíblia diz que Paulo e Silas, aprisionados, ali acorrentados, eles começam a cantar um louvor. Porque o lugar da adoração e de estabelecer o altar do Senhor é onde estão colocadas as plantas dos seus pés. Você já ouviu? Eu falo muito isso, eu aprendo muito com o meu pastor, aprendo muito com o apóstolo Diego, porque nós já aprendemos que quem tem altar não precisa de púlpito. Então Paulo e Silas agora estão na prisão. E é naquele local
Eles estabelecem um altar de adoração ao Senhor. Aí eu fico imaginando os outros presos ouvindo. E quantas vezes, meus irmãos, nós não somos levados para o calabouço? Quantas vezes nós não somos levados para a cova dos leões? Quantas vezes nós não somos levados para as fornalhas ardentes? Mas as suas atitudes determinam a sua altitude em Cristo Jesus. Aí eu acho que Paulo era pentecostal. Aí ele canta assim: ele canta aquela música assim: Deus não rejeita a oração. Você sabe cantar? Oração é alimento. Está aprisionado. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Segura aí. Aí, eu acho que aquilo que estava muito apertado assim, ele começa a sentir que deu uma folguinha, sabe, Diego? Estava apertado, doendo a canela dele assim. Aí ele fala assim: vale a pena manifestar a glória e o reino de Deus, independente do lugar onde eu estou. Aí vem no coração dele assim: basta somente nele crer. Me ajuda, irmão. O que Deus vamos. Quando ele em suas mãos, é a hora de vencer. Aí ele começou a sentir o negócio ficar mais assim, né? Os grilhões que prendiam começou a folgar. Aí, como pentecostal, ele começou a olhar para os pés assim. Aí ele olhou para o céu e falou: meu Deus, isso aqui vai virar um culto de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Aí naquela hora, meu irmão, eu acho que os outros presos que estavam ali, tudo acorrentado, já ficou em pé assim, e olhou para ele e falou para ele assim: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Me ajuda, irmão. Não dando, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Vai, teclado. Vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Aí ficou livre, virando os espíritos e começaram a pular. Vendo os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém, mas ele trabalha para quem precisa de manifestar o reino de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Segura aí, querido. O voo foi interrompido. Aí eles falam assim: funciona, meu Deus. Aí, glória a Deus, os assembleianos estão manifestando. Aí tinha uns assembleianos lá, meu irmão, na cadeia, que estava vendo Paulo e Silas, como eu, que já fui da Assembleia de Deus e amo a Assembleia de Deus, os irmãos já sabem, já falei isso aqui. Aí eles começaram: eita, já deu aquela rodada. Aí os presbiterianos, querido, porque o reino de Deus, ele não tem uma placa, ele é os filhos do Senhor manifesto na terra. Aí os presbiterianos pegaram a palavra e falaram assim: olha, eu já li a palavra e eu queria recitar um versículo para você. Aí ele vai e recita aquele versículo. Aí os metodistas falam: não, tudo bem, mas primeiro tem que fazer oração, para depois nós fazermos a leitura da palavra, para depois então o coral das crianças, das irmãs cantar. E pessoal, então canta.
Canta, querido, porque o seu louvor invade o céu, querido. Independente das circunstâncias, você precisa manifestar o reino do Senhor. Aonde você coloca a planta dos seus pés, está tudo bem, manifesta. Está tudo mal, manifesta a si mesmo, porque Ele ouve o seu louvor. Independente das cadeias que tentam te prender, independente das circunstâncias, independente da doença que te aflige, independente da droga que procura acabar com a sua família, Deus está esperando você abrir a boca para manifestar a glória dEle, para que o reino dEle, a Bíblia diz, querido, que a igreja do Senhor vence quando adora. O povo de Israel estava sendo afligido. O salmista, no Salmo 126, como é que fala o Salmo 126, meu Deus? Quando ele fala lá, canta louvores. O povo estava cativo, e o povo do Egito falava para o povo de Israel assim: canta agora. Na Babilônia, Salmo 126. Oh, meu Deus, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que em algum momento da sua vida, querido, você vai passar por aflição. Em algum momento vai ter choro. Em algum momento você vai ter que sair crendo na palavra do Senhor, crendo: Senhor Deus, eu não consigo ver com os olhos físicos, mas a minha fé me leva. Porque fé, querido, é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então você vai ter que em algum momento sair desse lugar de conforto e caminhar em direção à promessa, em direção à palavra que o Senhor falou para você. Porque a bênção está sobre a sua vida. Nós nos reunimos na igreja, esse ambiente é consagrado, é entregue ao Senhor. Sim, esse lugar é consagrado ao Senhor, mas o que torna esse ambiente um lugar cheio da glória é quando você vem para cá, porque é você que manifesta a glória do Senhor. A palavra não está no lugar, mas a palavra está sobre você. A palavra não está no lugar, mas a palavra está sobre a sua vida, pastor Diego. A palavra não está sobre Pouso Alegre, a palavra está sobre a sua vida. E a minha oração é para que o Senhor sopre o seu nome nessa terra, para que essa igreja manifeste a glória e o reino do Senhor aqui neste lugar. Deixa eu só te dar um exemplo. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 12 em diante, 13, que Abraão, ele estava muito rico, e ele leva consigo o seu sobrinho Ló. O rebanho cresce, e os pastores começam a contender um com o outro. Os pastores de Ló contendem com os pastores de Abraão. Parênteses: quem contendia eram os pastores e não as ovelhas. Mas amém, fecha parênteses. Aí Abraão sabia que havia uma palavra sobre a vida dele. Abraão fala assim para Ló: olha, Ló, escolhe o lugar que você quer, porque se você for para a direita, eu irei para a esquerda, para ficar igual vocês. Agora, ele não precisava de fazer isso. Havia um código de posturas, Diego, está na hora, né? Vamos encerrar. Havia um código de posturas. É porque aqui não tem aquele relógio, né? Lá na Assembleia tem, irmã, ainda? Não, é porque eu ainda vou no círculo de oração e lá ainda tem o relógio. Glória a Deus. Ó, fui criado na Bleia. Lá tem um relógio, ajuda a gente, né? Depois eu vou cantar um da Bleia, você vai me ajudar.
Ele não precisava de abrir mão, porque havia um código, do mesmo jeito que nós temos um código de posturas, havia um código chamado Código de Hammurabi. E dentro do Código de Hammurabi existia uma lei chamada gerontocracia, que era o governo dos mais velhos sobre os mais novos. Então Abraão podia chegar para Ló e falar assim: ô Ló, o negócio é o seguinte, tudo aqui é meu. Olha, eu vou te dar aquela porçãozinha ali e eu vou ficar com tudo. Mas irmão, ele sabia que existia uma palavra sobre a vida dele, não sobre a terra. Ele sabia que aonde ele colocasse a planta dos pés, ali seria o lugar de manifestar o reino do Senhor. Pode ser deserto, pode ser hospital, pode ser presídio, pode ser casa de recuperação. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, porque eu sei que existe uma palavra sobre a minha vida, e aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu sei que esse lugar vai prosperar. E aí Ló escolhe as campinas, e Abraão olha para aquele deserto. E aí eu creio que em meio ao deserto ele começa a cavar poços. E tal qual Noé, as pessoas deviam olhar para ele e falar assim: biruto, cavar poços no deserto? Isso é manifestar o reino do Senhor. Porque quando tu tá bem, meu irmão, tudo está bem. Mas quando você está passando pelo deserto e começar a fazer buraco na terra, aí você chama mais atenção. As pessoas começam a olhar para você e dizer: ali tem um maluco ali, tem um crente ali. Aí você vai cavar os poços. Você cava um aqui, deixa bem fundo, irmão. Não cava o poço rasinho, não. Está no deserto, cava poços mais profundos. Ora mais, jejua mais, vai mais para o monte, abençoa mais a sua igreja, abençoa mais o seu pastor, coopera mais. Não, mas está difícil. Quinta-feira lá na igreja é culto com 12 pessoas. E a gente vai e a glória do Senhor desce no meio daquelas 12. Aí chega domingo, eu falo para os irmãos assim: ó, quinta-feira a glória do Senhor desceu aqui. O Senhor liberou um maná que era para todo mundo, vocês não vieram, ficaram tudo para mim. Ora mais. Ele começa a cavar os poços. De repente, eu vejo uma pequena nuvem. Ai, eu estou poético hoje. Meu espírito de ministro de louvor, querido, que eu já fui. Não canto bem não, mas já fui. Me ajuda aí, faz a introdução. Ai. Vem cá, me ajuda, fica aqui em cima. Nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. E aí você está cavando os poços, tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu, faz chover, faz chover. Aqui, ó, estamos esquecidos do tempo do louvor, ó. Das do céu. Isso é manifestar a glória do Senhor, o reino de Deus. Você é a igreja do Senhor.
tempo de lutas, em tempo de aflição, em tempo que até mesmo dentro do ministério você olha e fala assim: meu Deus, isso não vai romper, Senhor. Cave os poços, vai vir a chuva, querido, vai encher esses poços. Tudo que o Senhor quer é fazer com que os seus mananciais transbordem. Se alimente da palavra do Senhor. O que é que você está gerando? A Bíblia diz: aquele que me ama, eu e o Pai o amaremos, viremos até Ele, e nele faremos morada. É por isso que você carrega o reino dos céus, você carrega o reino de Deus dentro de você, porque Ele faz morada. Ele faz morada. Está passando luta? Cave os poços, estabeleça níveis mais profundos de intimidade com o Senhor. Vai para o quarto, e tu, quando orares, entra para o teu quarto. Vai para a intimidade com o Senhor, irmão, que lá na intimidade Ele vai fazer gerar aquilo que deseja o seu coração. Vamos cantar esse cântico? Vai. Em nome de Jesus. Nós vamos parar por aqui. Então, Pai, em nome de Jesus, agora juntamente, Senhor Jesus, com esse irmão que aqui está, nós queremos clamar, Senhor Jesus, pela Tua glória. Nós queremos, Senhor Jesus, clamar pela chuva, Senhor. Queremos, Senhor Deus, clamar pelo favor do Senhor. Queremos, Senhor Jesus, clamar para que a glória do Senhor seja sobre a nossa vida, e que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Senhor Jesus, nós possamos, Senhor Deus, manifestar o Teu reino de poder e glória. Ah, Senhor Deus, o Teu reino não é comida nem bebida, mas, Senhor, nós queremos entrar nos lugares de pobreza e liberar a palavra de vitória. Nós queremos, Senhor Jesus, entrar nos hospitais e determinar a cura. Queremos, Senhor Jesus, entrar nos aprisionamentos espirituais e liberar a palavra de vitória. Oh Pai, em nome de Jesus, no nome santo do Senhor, nós clamamos pelo favor do Senhor. Nós invocamos a graça, a glória, o favor, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja. Ó Espírito Santo, a esse irmão que entrou aqui falando: Senhor, a luta está difícil, é com ele que o Senhor conta. Senhor Jesus, é essa área que ele passa por luta, é essa área que o Senhor não quer estabelecer como autoridade. Senhor, é nesse local, é nesse ambiente, Senhor Jesus, onde ele vence, que o Senhor quer estabelecê-lo com autoridade. Senhor, nós oramos para que os principados e potestades, para que as forças do inferno, nós denunciamos o plano do inimigo contra a casa do ungido do Senhor. Nós denunciamos o plano do inimigo contra, Senhor Deus, os ministérios aqui estabelecidos.
Nós quebramos, Senhor Jesus, toda resistência no mundo espiritual. Espírito de Deus, nós invocamos a presença do Senhor. Não só para esse ambiente, não só para esse ambiente, não só para esse ambiente, mas o lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Seja no deserto, seja no lugar, Senhor Jesus, de bonança. Seja no lugar, Senhor Deus, onde haja escassez. Nós declaramos a tua glória. Nós profetizamos o teu favor. Espírito Santo, nos leva para mais perto de ti. Faz chover sobre a nossa vida. Faz chover sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, nós vamos nos despedir um dos outros, mas não nos despedimos, Senhor Jesus, da tua presença. O culto não termina aqui, Senhor Jesus. Nós queremos retornar para os nossos lares cultuando o Senhor, manifestando o teu reino, o favor e a glória e a graça do Senhor. Nos leva para nossa casa com entendimento, Senhor Jesus, que aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, este é o lugar para que o teu reino seja manifesto. Leva-nos, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor Jesus. Eu te clamo no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Aleluia.